Sempre foi assim, se nós for olhar, o Carlos e o Rodrigo, a 2020, existia já inteligência artificial, existia se nós for pesquisar ao longo da história, 1960, 1940, já existiam uns estudos de inteligência Existia artificial. até antes da gente nascer, né, já Cara, tava isso. existia, sempre foi assim. A IA, ela vai evoluindo ao longo dos anos. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, e agora entra o sempre foi assim, e ele pode ser brutal até pra nós mesmo. Que a gente tá aqui no dia a dia, a galera não tem noção, a gente estuda em torno de 3 horas pra gravar cada conteúdo, e a gente estuda em torno de 3 horas por dia. Diversos conteúdo, porque a gente tem que ser generalista e especialista, né. Quando a gente fala de IA não é da boca pra fora, porque a IA, Cabral, aí tu vai concordar comigo, ela muda, ela tá numa velocidade que ela muda drasticamente a cada 6 meses. Olá pessoal, eu sou Carlos Cabral Eu sou o Rodrigo Saliba. e todo grande avanço começa com uma conversa. Essa é a nossa. Sejam bem-vindos à Index. E o episódio de hoje a gente abre com uma pergunta: por que as empresas quebram? Por que o sempre foi assim pode quebrar o seu negócio? Fica aqui até o final que a gente vai descobrir isso aí. Então, como de praxe, nossos episódios saem todas as quintas-feiras, às 21h. Nos sigam nas nossas redes sociais, a gente posta corte no Insta, no YouTube, no TikTok, e em tudo que for postável a gente tá postando aí. Também nosso episódio completo ele sai no YouTube e no Spotify. Nossos arroba aí, @cg.cabral, @rodrigo.salib, @indextalk. E vamos lá. Então vamos voltando à pergunta aí, por que sempre foi assim? Essa frase, na minha opinião, tóxica, a frase potencialmente perigosa, por que que ela é tão perigosa para sobrevivência das empresas? O Jim Collins já respondia essa pergunta há muitos anos. E foi uma das perguntas que ele respondeu, onde ele escreveu os maiores best-sellers do Jim Collins. Jim Collins, pra quem não sabe, é um grande executivo que a gente tem hoje ainda na humanidade, Baita e é referência. um dos maiores pensadores, né. A gente fala de pensadores nos nossos episódios, né, Cabral. E ele fez essa pergunta: "Por que as empresas por que os gigantes caem?" E a gente chega a algumas conclusões, que o sempre foi assim, ele acaba dificultando e criando muros, em vez de criar conexões e pontes com outros horizontes. Sabe como é que eu vejo esse contexto? Para mim, assim, ou sempre foi assim, ou aqui não, para mim isso cria uma falsa ilusão. Ele te traz uma sensação de segurança: "Ah, sempre foi assim", ou seja, sempre funcionou. Aí tu vai olhar uma geração da empresa antes, a pessoa ouviu: "Sempre foi assim". Ó, vai outra geração: "Sempre foi assim". Quando vê sempre foi assim, cara, foi uma decisão que alguém tomou por qualquer motivo ali, ninguém nem lembra o porquê, ninguém nunca foi a fundo, mas é uma crença ali do sempre foi assim, sempre vai ser. Só que aí que tá a grande virada de chave. A gente não tá mais em 1970. A indústria não tá mais em 1970, onde o mercado ele era mais devagar, onde as coisas eram muito levavam muito mais tempo para acontecerem e principalmente pra evoluírem, e nossos concorrentes também. Então, hoje, o mercado, ele evolui muito mais rápido do que as empresas de fato conseguem se preparar para acompanhar essa evolução. Então quando a gente fala o sempre foi assim, cara, tu tá parando no tempo. Eu acho que a gente confunde o sempre foi assim com a essência. Sempre foi assim é o fato de eu fazer o meu processo, o meu produto, sempre da mesma maneira. E agora, mas tu perder a essência do teu negócio, é uma coisa totalmente diferente. E a gente vê grandes empresas terem dificuldade na troca de gestão de, por exemplo, uma empresa familiar, do pai para o filho. Porque muitas vezes a essência, ela vai embora junto com o negócio. Isso é difícil, né, porque é uma troca de gestão ali, uma troca de maturidade também, por isso que isso tem que ser fracionado, no meu ponto de vista, mas tem que ter um grande cuidado, para sempre foi assim, querer ter uma disrupção muito grande, né, tu perder a essência. Por que que eu falo isso?
Olha a ligação que interessante, Cabral, que eu vou trazer agora, ó. É provocativo e até pra galera comentar e entender o ponto de vista. Sempre foi assim, se nós for olhar, o Carlos e o Rodrigo, a 2020, existia já inteligência artificial, existia, se nós for pesquisar ao longo da história, 1960, 1940, já existiam uns estudos de inteligência Existia artificial. até antes da gente nascer, né, Cara, provavelmente. existia, sempre foi assim. A IA, ela vai evoluindo ao longo dos anos. Mas que a gente tem que tomar cuidado, e agora entra o sempre foi assim, e ele pode ser brutal até pra nós mesmo. Que a gente tá aqui no dia a dia, a galera não tem noção, a gente estuda em torno de 3 horas pra gravar cada conteúdo, e a gente estuda em torno de 3 horas por dia. Diversos conteúdo, porque a gente tem que ser generalista e especialista, né. Quando a gente fala de IA não é da boca pra fora, porque a IA, Cabral, aí tu vai concordar comigo, ela muda, ela tá numa velocidade que ela muda drasticamente a cada 6 meses. E ela dobra de capacidade, antes a gente falava em 2 anos, agora a gente fala também em 6 meses. Então o processamento dela dobra. Sabe o que que é dobrar o processamento a cada 6 meses? Então é uma ferramenta que ela tá, eu não digo uma ferramenta, mas é uma tecnologia que ela tá se autodesenvolvendo muito rápido. Então esse negócio do sempre foi assim, cara, hoje você tem prazo de validade. Prazo de validade hoje é menos de 6 meses. Então a capacidade aqui é uma soft skill, né, tem que ter, que é o quê? Adaptabilidade. Esquecer o sempre foi assim. Hoje a gente vê até pessoas, grandes, empresários, gestores falando assim: "Não, será que IA vai dar certo?" Ah, já deu? Já Esquece, você já cara, tá esquece. usando, não Esse não dia eu vi um comentário, o pessoal tá muito um cara atrasado, falou né. assim: "Ah, eu não gosto da venda virtual, eu não gosto do e-commerce." Esse cara, tu não entende que está é a realidade, se tu não tá no e-commerce hoje, o teu varejo morreu, o varejo morreu. Ir na loja comprar, existem shoppings na China que é só pra gravar para o TikTok pra postar pra vender na rede social. Shopping gigantesco, até tem o Fábio Neto, nosso comparsa aí da Startse, ele foi esse dia numa imersão na China, ele gravou, ele mandou pra nós, né, Cabral, o vídeo de um shopping gigantesco, Vazio. completamente vazio, e tu olha lá uma modelo experimentando roupas, postando uma live no TikTok ao vivo. E eu vou até puxar mais um gancho, às vezes não precisa nem ter uma modelo. Cara, hoje tem IA assim, ó, cara, Essa é a eu lenda. vou vender esse copo aqui, né. Cara, tem a própria Nano Banana, né, faz isso. Pega uma influencer aqui usando esse produto, fazendo marketing, anima. Cara, daí aparece um vídeo de uma menina ou de um cara, enfim, do que tu pedir ali. Então você não precisa nem isso, mas o Mas falar de dando banana 1 ano atrás. é só pegar aquele exemplo lá, por exemplo, da agora eu não lembro, acho que foi se não é a Midjourney, e aquele não é meme, mas que virou meme do Will Smith comendo macarrão. Na primeira nas Muito primeiras ruim, gerações, é um negócio distorcido. bizarro ali, esquisito, era desconfortável de ver. Cara, hoje tu não sabe diferenciar o Sabe? que é IA. Que ela teve aquela evolução, né, teve um negócio esquisito, ela foi melhorando, melhorando, aí depois começou a fazer umas imagens um pouco mais realista, mas tinha muito problema nas mãos, né, as mãos, que os dedos ficavam bugados, ficava esquisito, ficava com 6, 18 dedos, ou não ficava com nenhum, sabe, ficar bem louco. Cara, agora tu não vê muito, não vê mais defeito, sabe. E ver, por exemplo, estúdios estão usando IA pra produzir filme. Então é algo que tá mudando muito a capacidade de produção criativa. Obviamente, a IA ela não tem criatividade, né, tem uma pessoa criativa por trás que flega, não digo flega, mas faz com que potencialize a criatividade. É Mas isso exponencialidade. aí, é isso aí. Então, isso acaba por tu mudar muito, né, o equilíbrio do mercado nesse contexto. Quando a gente fala do mercado tá mudando, cara, que nem você falou ali, a indagação, será que a IA vai dar certo? Cara, já deu. É a mesma coisa que hoje alguém ia perguntar: "Mas será que andar de carro dá certo, meu?" Não, mas Cabral, Eu andava a cavalo, eu né. sempre preenchi o meu documento aqui na minha firma, sempre Afirma. manual. Cara, esquece. Se tu vai continuar registrando documento lá no papel e na caneta, tu vai ficar pra trás, vai ter um chinês lá, nós só tá discutindo agora no com a nossa edição ali,
Hã, não existe mais isso. Nós estava falando no método 996 da China, né, método 310 da China, hoje é 3 minutos pra tu preencher teus dados, 1 segundo pra fazer análise de crédito e 0 intervenção humana, enquanto no Brasil pra provar um crédito demora em torno de 30 dias. E outra que nesse contexto nem precisa ir longe. Por exemplo, hoje para preencher um documento automático, para eu analisar um documento automático, já já, cara, há uns 6 anos atrás, antes da IA ali, cara, era um RPA que se fazia, né. Quem não sabe RPA é Robotic Process Automation. É basicamente um script que roda no teu computador ali, e ele é muito poderoso porque ele tem visão computacional. Vou dar um exemplo bem chulo aqui, tá, sobre RPA, que é bem básico, assim, qualquer cursinho de RPA é o exemplo que eles dão. Parte de RH, o candidato lá ele te manda os documentos. O documento lá tem nome, foto, etc. O RPA ele lê os documentos, ele consegue acessar a pasta, abrir a tem IA, tá, isso é só script no computador. Ele abre as imagens ali, ele escaneia elas virtualmente para extrair nome, para extrair idade, alguns dados básicos e joga direto no contrato de trabalho da pessoa, que por sua vez recebe via ClickSign. Cara, não tem nem uma intervenção humana e não tem nenhuma IA. Então essa questão de a hiperautomação, a digitalização, isso, cara, o pessoal que não tá indo atrás disso, eu não digo que tá atrasado, eu digo assim, cara, É o que a é gente museu, fala. sabe, tipo, não tem explicação. É a mesma coisa que, literalmente, assim, cara, eu preciso ir daqui até a praia, né, aqui, eu já esqueci, uma praia, dá 3 horas. Cara, eu vou de mula, vou de cavalo, sabe. "É de carro, homem, vai de ônibus então, se não tem o carro". "Não, vou a cavalo". É isso aí, porque eu não acredito que Sempre andei a carro cavalo. sempre andei a cavalo, não vai ser hoje aí que vai ser diferente. O cara vai lá e leva 12 horas pra chegar lá, o cavalo com a roseada, estrupiado, né. Então assim, chega e não consegue nem fechar as pernas ali, né, fica acocado com as perninhas ali. Então, Eu esse sempre fui assim. paralelo, né, eu sempre fui assim. E o fato que é interessante desse ponto de vista é, dentro das organizações, é a resistência. Como que eu quebro essa resistência para implementar no meu negócio? Porque hoje ainda convive-se no mundo organizacional the rocks, né. Por quê? Porque são pontos de vista diferentes, são evoluções diferentes, porque tá muito voltado até às vezes ao curto prazo, resultado a curto prazo. E a gente pode ver que vamos pegar o caso do iFood, vamos pegar o caso da Ambev que a gente estava conversando. Uhum. O que que a Ambev fez de diferente pra mudar o formato organizacional dela? Investiu investiu em motor 2, episódio 1 da Index. A Ambev, obviamente, todo o Brasil conhece, não é da música Alô Ambev, mas ela não é só uma engarrafadora, uma envasadora de bebidas, né, seja alcoólicas ou não. Mas ela investiu muito, por exemplo, no Zé Delivery. O que que é o Zé Delivery? O onde É o que iFood, é literalmente o iFood, de bebida alcoólica, o iFood de cachaça. E olha que massa, tu pega, por exemplo, assim, ela entendeu o cliente, ela entendeu o mercado, ela entendeu o porquê que ela existe, e é justamente para tu entregar a bebida ao teu cliente. O teu cliente ele quer beber, ele não quer comprar só a marca, quer ir no mercado. Cara, tu tem o algoritmo do Zé Delivery, que é muito legal, assim, que eles são tudo dados. Sabe qual que é o teu time, sabe quanto joga, sabe quanto teu time faz gol, pinga uma notificação. Agora, ó, aqui, ó, uma boa hora pra comemorar com uma cerveja de um Zé Delivery. mas por quê? Porque a Ambev entendeu um negócio. A cabeça que tá pensando lá pra envasar cerveja não é a mesma cabeça que tá pensando pra inovar um negócio. Isso aí, porque se fosse sempre foi assim, eles estariam só invasando cerveja hoje. E Sempre eu pro lucro. cara, iam estar perdendo share pra um outro concorrente que tá aqui, ó. Uhum. A mesma coisa o iFood. O iFood, ele tá silenciosamente
montando um portfólio de negócio. Eu tenho uma visão, assim, em cópia, vamos abrir aspas, né, em cópia com a Amazon, só que num formato latino-americano. É o quê? O iFood ele sempre foi o quê? Um entregador de delivery. Delivery, Delivery, enfim. né. Entrega o prato, o lanche na tua casa, de forma rápida e prática, porque o iFood também ele entendeu o negócio dele, que o principal concorrente dele não é a outra plataforma. Porque se for pensar, não existe outra plataforma de delivery, até existe algumas que tentaram se sobressair, por exemplo, vamos pegar a própria Uber tentou, A Uber mas ele tem, a entendeu Rappi tem, a e loja e não, mas a Rappi ele entendeu que o principal concorrente dele era a cozinha de casa. Aí, ele acertou na pergunta, que é muito o que o Nicoles traz. Tu não tá lutando contra o fracasso, tu não tá lutando contra a sobrevivência. Aliás, se for traduzir o fracasso e a sobrevivência, o morrer, que ele traz no livro do Porquê os Gigantes Caem, é, você tem que entender que o teu principal inimigo é tu mesmo. É como que tu faz hoje o teu negócio contigo mesmo. Como que tu entrega valor para o teu cliente. E é isso que o iFood fez. O que que meu cliente quer? Ele quer uma comida rápida, quentinha, no menor tempo possível. E agora, só pra terminar o raciocínio, como que ele tá se espalhando silenciosamente. E o brasileiro tá percebendo aos poucos, ele tá se educando, cara, tu acessa o mercado, tem coisa pet também, cara, coisa precisa pet, farmácia. tem tudo. Tanto que nos Estados Unidos, se tu for olhar, a Amazon tá abrindo vou chamar de um légion gigantesco para as farmácias. As farmácias dos Estados Unidos já abriram um alerta. Então é Amazon Health, alguma coisa assim, Amazon que eu ia Health. falar. É. E trabalha direto com entrega, não só entrega, né, O mas algoritmo ele entende que todo dia 15 o Carlos precisa tomar um remedinho pro coração, comprar um remedinho pro coração. Então o algoritmo ele trabalha, porque ele já tem os dados, e ele te lembra que tu precisa, e ele te entrega na porta de casa, muito mais prático. tá, entenderam a regra do jogo, porque o cliente, né, hoje eles querem comodidade. Se a gente fosse traduzir a humanidade hoje desse século, é a geração da comodidade. Quero tudo em casa, quero tudo do melhor, quero tudo do mais barato, quero tudo rápido. Hoje a humanidade é assim, independente do que for. Então, eles entenderam como é que clientes ali, eles estão demandando, né, entenderam a demanda e adaptaram a oferta deles, poder entender isso. Por exemplo, voltando, né, e o iFood falasse: "Cara, sempre foi assim". Ele estaria até hoje aí competindo com qualquer aplicativo livre. E hoje, por exemplo, tu vai ou pedir, por exemplo, uma pizza de alguma aleatória, cara, muitos lugares têm o seu próprio aplicativo de delivery. Mas não é competitivo. Não é competitivo, mas se o iFood tivesse continuado só naquele quadradinho ali, tivesse botado aquela viseira de cavalo, cara, ele ia estar nesse nicho. Ele ia estar brigando ali com os caras ali, a pau e corda. E eu diria, cara, não seria nem 1% de como ele é hoje, né, na questão de tamanho, na questão de valuation. Então, Ma é mas importante, sabe, e mas eu foi assim, ele uhum. mata, né, acaba dando a curiosidade, o exploratório dentro das como é que eu vi alguns The Rocks importante para o motor 1.5 é Negócio vivo. isso aí, fazendo hoje, fazendo bem feito, fazendo padronizado sempre. Eu digo para o motor 2, e o carro sempre foi assim para inovação. Não adianta tu entender que tu agora, se tu não dá liberdade para inovação. Eu vejo, quando o pessoal vem com essa retórica, eu vejo que é medo e insegurança, Mas sabe que eu enxergo? de tu tentar e errar. É achar que tu sempre vai estar no topo. É, esse é outro ponto. Aí pega o medo e insegurança, junta com o ego, Cai. tu cai, tu vai Resumindo o livro, é isso. Tu matou a charada, juntando essas 2 variáveis, a empresa ela vai cair. porque como é que tu inova, né, da inovação? É um conceito bem amplo ali, mas
Quando a gente tá falando não só de inovação aberta, mas no geral, você tá resolvendo um problema. Onde é que tá o dinheiro? O dinheiro é o problema. Então, a inovação, tu acaba posso falar isso? Tu precisa explorar, achar É uma cultura diferente, um pensamento uma diferente. cultura, Tu não mas pode ter acaba aquela que tu cultura erra de muito. Tu erra, tu tenta, tu tu não pode testa, tu aí que tá, aí melhora. que tá, tu não pode ter a cultura do medo, da imposição, tu não pode errar na tua equipe. A cultura do motor 2 ela vai ser o quê? Aquela cultura do fracasso, mas do acerto rápido. Então eu errei, eu tenho que ver o que eu errei, entra muito o aprendizado contínuo e acertar rápido, é botar o jet skis no mar. Isso aí. Tu tem o transatlântico, mas tem que ter o jet ski no mar, pra tu testar rápido e acertar rápido. Já no motor 1 você não pode errar. Tem que continuar estável ali, que é o que faz tu paga as É contas. o que a Fender fez. A Fender é a maior fabricante de guitarras do mundo, né, por muitos anos, sempre foi ela sempre teve um grande share do negócio, e ela entendeu que, eu não sei se é 80 ou 90% do público, eu não lembro o dado correto, mas grande parte do público comprava guitarra somente uma vez. Por quê? Que a maior dificuldade era aprender a tocar. Ela enxergou uma oportunidade no mercado e o que que ela fez? Ela criou a Fender Play, que é pra ensinar pessoas a tocar guitarra. Então todo mês ela ganha uma parcelinha de dinheiro, né, seja lá R$19,90, R$39,90, ela ganha uma parcelinha do aluno que quer aprender a tocar guitarra. Ela já tem o público, agora ela ensina aquele público, ela educa aquele público, por isso a gente sempre fala, toda empresa ela é uma empresa de educação. Se a gente não tá enxergando isso, a gente tá dizendo o sempre foi assim: "Não, a gente só gasta em industrialização, a gente só compra equipamentos pra Comprar venda, máquina. só compra máquina, a gente só investe em marketing, em venda". Esquece de educar como vender, esquece de Educar por educar revender. por que vender, porque contar aquela boa história, né. Isso aí. E outra coisa, né, como é que tu vai identificar as oportunidades, não sabe perguntar, de uma forma questionadora, perguntadora. Exato. Tem que educar pra isso, É né. isso aí, sim, e as pessoas questionam tudo, porque é assim, e daí é justamente o que vem em conta. Aí começa, ó: "Mano, por que que é assim?" É assim, e morreu. Uhum. O que que eu vejo? O maior risco não é tu errar, não é tu errar. Sim, tá, repetindo o mesmo modelo até ele parar de funcionar. Tu repetir as mesmas coisas, as mesmas técnicas, mesma estratégia. Tem técnica, estratégia, e tem base esperar que hoje funciona. Exato, É, exatamente. não vai porque o teu já quer uma coisa de você oferece o arroz e feijão, básico. É basicamente isso. Então, a questão se reinventar, eventualmente tu vai o teu motor 2 ele vai acabar ele aos pouquinhos ele vai entrando no teu motor um, né, e ele vai virando o teu core business ali, só que daí tem outra coisa que pode ser o teu motor 2 e por aí vai. Então o motor 2 tem que sempre estar olhando pra frente, sempre estar olhando lá pra longe, assim, sabe. Então, isso é legal. Só que tu só consegue desenvolver isso, a cultura de inovação, quando tu tem justamente um espaço onde você pode fazer, pode explorar, errar. Eu não venho dizer assim: "Ah, eu sou uma empresa inovadora", aqui você não pode errar. Ou pode errar, ou você é uma empresa inovadora. É separar os É motores. isso aí, os 2 não é. E galera, vocês estão curtindo o nosso episódio de hoje, não esquece de curtir, se inscrever e principalmente comentar e compartilhar com o teu amigo que ainda tá no pensamento do sempre foi assim. Então segue aí a Index Talk, no YouTube, no Spotify e principalmente no Instagram hoje, que é a nossa maior rede, a gente entrega conteúdo para mais de 50 pessoas aí por mês, 50.000 pessoas. 50.000 pessoas, né. E olha que a gente só tá no mercado há 3, 4 meses vai 4 fazer, meses. 4 meses. É, estamos indo, estamos crescendo e vamos chegar lá. Queremos chegar a 1.000.000 e a gente vai chegar. E a gente acredita. Treina, treina, treina e testa, a gente erra, melhora e Quer dizer, nosso amigo ninja, é treino, treino, testa, tem 2 opção, ou tu desiste, ou tu vai lá e joga de novo. a gente que não é de desistir. Vamos nessa? Vamos lá, Até mais. valeu!